A todos, a todas. Só um minuto. Começa contigo, Pelé, acho que é melhor. Tu, Serginho, e depois eu. Oi. Já estamos. Não apareceu ainda o Facebook. Floresceu. Boa noite a todas e a todos. Mais uma noite nós estamos aqui nos reunindo com os painéis virtuais. E hoje com um tema muito recorrente devido à pandemia e esse grande número de óbitos, né, que tem assombrado as nossas cidades, as nossas capitais e o nosso país nessa condição muito precária, né? Então, esse nosso programa de hoje, nós vamos tentar trazer um pouco alguns depoimentos, né? E uma análise de como é que a gente chegou a esse ponto, né? Se tem falado muito de que quando passar a pandemia, se vamos voltar ao modelo anterior. Todas as pessoas que estão muito ligadas à agroecologia, aos movimentos ambientais, sabem que esse ponto que a gente chegou, esse reflexo, né, de toda essa agressão que nós temos feito ao nosso planeta, né? Então, a gente acredita que voltar ao que era antes é impossível, né? Porque realmente a situação é muito grave e daqui para frente ainda temos um longo trajeto a percorrer. Então, temos vários convidados, eu vou deixar para o resto do pessoal, para o Cláudio Fiorese e para o Sérgio Cumpri, para poder apresentar essas pessoas. Hoje nós estamos tentando fazer a nossa introdução um pouco menor, nós não vamos fazer aquela passagem por todos os programas que a gente já tem feito, né? Então, nós vamos direcionar direto, né? Porque o tempo é curto e o assunto é muito importante. De 1h30, estou ao vivo com a data com... Vai lá, Serginho. Vou passar a palavra para o Serginho e depois o Fiorese. Né? Então, uma saudação muito carinhosa ao Fiorese, ao Pellegrini, que estão sempre com essa parceria aí. Hoje com uma sala muito qualificada aí, com o Pedrinho Guareschi, nosso intelectual, professor, o Felipe, médico, está no front, e o nosso querido Luiz Lorenzi. Mas antes de apresentá-lo, eu quero dizer o seguinte, nós tratamos aqui sempre nas quintas-feiras os temas ambientais, né? Estamos trazendo os temas ambientais. E uma grande desconexão das pessoas, em geral, nós, do meio ambiente, como se nós não fizéssemos parte e não fôssemos meio ambiente, não tivesse, como diz o Fiorese, esse pertencimento mútuo, essa identidade completa com a natureza. É uma espécie de... A gente explora, literalmente explora, suga o meio ambiente, sem pensar nos danos que isso causa. Bom, e as consequências estão sendo cada vez piores, né? As consequências são inúmeras e cada vez piores. E parece que essa relação também se estabelece um pouco com as pessoas. É uma espécie de uma alienação e um egoísmo tal que a gente faz qualquer coisa, né? E não se importa com as consequências disso. De modo que nós estamos nesse contexto de sofrimento, vocês vão ver testemunho de pessoas que passaram por isso, de médicos que estão lá no front, batalhando para salvar vidas, e as pessoas, e muitas pessoas, no dia a dia, elas não podem abrir mão de ir na praia, de fazer uma junção, de não sei o que, como se a vida não tivesse mais importância, ou pouca importância para muita gente. Isso só agrava essa situação de dificuldade que nós estamos passando. Então, é um contexto bem complexo que nós estamos vivendo e que tem a ver com esses painéis, com esses diálogos ambientais que a gente está fazendo. Tem muito a ver essa questão. Mas nós convidamos aqui algumas pessoas
tem vários convidados, e eu quero apresentar o Luiz Alberto Lorenzi, nosso querido professor da rede pública estadual. Há mais de 3 décadas, 31 anos, ele é professor da rede estadual. Ele também é professor de filosofia e sociologia da rede privada aqui em Viamão. Mas a grande marca dele, que está escrito, estampado nele, que é o cartão de apresentação do Luiz, é que ele é diretor do Setembrina. Hoje ele é diretor financeiro, há vários anos já. Mas a marca de diretor da Escola Setembrina, que ele exerceu durante 7 anos, é o que ficou marcado. Além de ser uma pessoa de larga participação comunitária, seja na igreja, nos movimentos sociais, nas nossas lutas. Então, seja bem-vindo, nosso querido professor Luiz Alberto Lorenzi. Vai lá, Cláudio Fiorese. Muito bem, então, muito boa noite. Serginho, Pelé, Luiz Felipe, os nossos companheiros aí que já estamos aí há quase um ano nesses painéis virtuais Viamão e seu meio ambiente, né? Nesse momento aí de pandemia, de isolamento, de relações virtuais, e a gente tenta sempre trazer aqui as questões ambientais, né? Seja no seu aspecto mais crítico, digamos assim, apontando as situações que não são as ideais, que muitas vezes comprometem a qualidade do meio ambiente, por conseguinte, a qualidade de vida de todo mundo, e outras vezes com temas um pouco mais alegres também, quando nós apresentamos aqui soluções que as pessoas, os pesquisadores, os extensionistas, os técnicos, os agricultores, os povos tradicionais trazem de relação com o meio ambiente e todas as suas particularidades. Mas hoje, né, em função de algumas reflexões que fizemos e por conta das nossas relações pessoais e sociais, né, a gente achou muito importante trazer esse tema da vida na pandemia, né, a dor do isolamento, as perdas, né, e a busca por novos caminhos também. Então, a gente trouxe aqui 3 convidados, o Luiz Lorenzi já foi apresentado pelo Serginho, o Pellegrini já vai apresentar aí o Dr. Felipe, então o Lorenzi, professor, né, e que passou por essa situação, né, recentemente, né, então vai ser um depoimento inicial importante para todos nós, eu tenho certeza que muitos vão se identificar, porque eu acho que já não existe mais nenhuma pessoa que não tenha alguém no seu círculo familiar, no seu círculo profissional ou de relações sociais, de amizade, que não tenha alguém, né, que tenha tido esta doença nos mais variados graus, né? Felizmente, o Luiz está aqui conosco, venceu essa batalha, né, e está aqui conosco. Então, Luiz, parabéns em primeiro lugar, né? E eu tenho a missão aqui de apresentar uma pessoa muito especial, né, para mim, para nossa família e para muitas pessoas aqui de Viamão, em especial, mas que tem um círculo de amizades e relações que extrapolam Porto Alegre, Viamão, Rio Grande do Sul, né, que é o Pedrinho Guareschi, né? Eu costumo dizer assim, eu chamo ele de tio, né, apesar de ele ser meu primo, meu segundo primo. Ele é primo e irmão da minha mãe, né? A minha mãe é Guareschi, como ele. E eu sou, então, Guareschi Fiorese. Fiorese é o nome do meu pai, que também era muito amigo do tio Pedrinho. E o tio Pedrinho, então, ele tem uma vasta contribuição, né? Pastoral, como sociólogo, como filósofo, como, né, estudioso da sociedade, da mídia, da educação, não é? Tem uma grande rede de amigos, de pessoas que estudaram com ele, foram seus alunos de graduação, de pós-graduação. Acho que o tio já está próximo das 500 pessoas orientadas por ele em mestrados e doutorados, né? E apesar de tudo isso, de todas as obras, inclusive uma delas que eu acho que é um sucesso, né? Raros são os escritores, inclusive de literatura e até de livros esses de autoajuda que tem hoje, né? Que chegam
a 85, quase 90 edições de um livro, né, que é um clássico, né, um clássico das pessoas que se interessam em entender as questões sociais do Brasil, que é o Sociologia Crítica, né? O tio depois pode confirmar, mas acredito que já esteja próximo das 85 ou 86 edições, se não mais, e uma vasta rede de obras. Mas tem um livro que é muito especial, que é esse aqui, né? Esse livrinho aqui, que foi no aniversário, tio, né? O Semeador de Alegrias. Então, esse é o outro lado, um lado importante, né? Que o tio Pedrinho apresenta. E aqui tem uma pequena síntese, assim, feita por um grande amigo, né? Do tio, que é o Frei Beto. Ele diz assim, ó, Pedrinho Guareschi é um amigo de longa data, desde os tempos, lá pelos fins dos anos 60, em que me instalei no Rio Grande do Sul para fazer contrabando de gente, ou seja, dar fuga via fronteiras com Uruguai e Argentina aos perseguidos pela ditadura militar. Parece impressionante, mas estamos vivendo tempos próximos disso no nosso Brasil novamente, né? Pedrinho é um escritor talentoso, um professor amado pelos seus alunos e um analista pertinente. Suas obras trafegam pelas principais vertentes do humanismo, comunicação, psicologia, sociologia, entre outros. Seus livros, Sociologia Crítica, A Máquina Capitalista, Comunicação e Poder, Os Construtores da Informação, Psicologia em Questão, etc., são literalmente bem escritos, didaticamente palatáveis, eruditamente fundamentados. E neles ressoa sempre a voz dos que não têm voz, dos oprimidos, daqueles que fazem de Pedrinho Guareschi um militante intrépido da causa de Jesus, que é a causa dos pobres. Agradeço a Deus por ter em Pedrinho Guareschi um irmão e um amigo. Deus o conserve entre nós nos próximos 70 anos. Esse livro aqui foi dos 70 anos, né, do tio, em homenagem, né? Então, para mim também particularmente é uma alegria, né, de poder conviver, né, Pedrinho, que sempre se dedicou muito à família também, né, e a brindar, a festejar a vida e aquilo que nós temos de bom. E a esse sentimento de pertencimento comunitário, né, de ligação com as nossas raízes e com a comunidade. Tanto é que, seguidamente, a gente se encontra lá no Paese Guareschi, né? Paese é uma expressão dos imigrantes italianos que se referenciam à sua origem lá na Itália, à sua comunidade de origem. Então, esse sentimento de pertencimento nos faz vivos. E talvez, nessa pandemia, estejamos em alto grau perdendo isso, tanto por uma questão de necessidade de isolamento, como também por algumas características da vida moderna que, como muito bem o Pellegrini colocou, esperávamos todos nós que com essa pandemia houvesse um aprendizado coletivo da sociedade para que o novo normal realmente fosse novo. Será que vai ser? Será que não? Vamos conversar com os nossos convidados sobre isso. Então, feita essa apresentação, eu passo a bola ali, Pellegrini, que é para apresentar o Dr. Felipe, nosso médico, e aí podemos começar, então, na sequência com o Lorenzi, o Felipe e depois o Pedrinho. Pode ser? Então, Dr. Felipe, hoje trabalhando na UPA da Zona Norte, né, militando lá nessa grande dificuldade, né, de leitos e tudo mais, né, uma pessoa também professor na Unicinos e vários outros hospitais onde ele trafega, né? Também pai da nossa escola aqui, é muita honra de tê-lo também no grupo de pais da nossa escola Caminho do Meio. Então, essa é a nossa apresentação para esse querido militante, dessas pessoas, esses anjos, como já foram ditos aqui, que estão sobrecarregados, mas não estão largando o fronte. Eu passo agora, então, a palavra para o Luiz Lorenzi, que vai nos trazer o seu depoimento pelo lado de paciente, né? Boa noite a todos. Saudar o Pedrinho Guareschi, que depois de tantos anos estou vendo, pelo menos pela mídia aqui, né? Isso é uma honra muito grande. Falava para ele que um dos livros dele está aqui comigo, guardado desde 1985. Eu tenho ele guardado aqui comigo. Ao Cláudio, ao Serginho, agradeço o convite, ao Pellegrini
E ao Dr. Felipe, né? Um dos anjos aí que representa todos esses anjos de jaleco, né? Desde quem está lá na porta do hospital até o médico infectologista que está lá dentro da UTI, né? Cuidando desses pacientes. Eu agradeço a Deus e aos médicos e à ciência por estar vivo neste momento, né? Quando muitos amigos partiram, né? Hoje mesmo perdi um grande amigo, uma figura de pai, seu José Marques, é uma pessoa que marcou muito a nossa vida da paróquia aqui de Viamão. Mas, enfim, o Serginho me convidou para colocar um pouquinho, né? E perdemos a esposa do seu José Marques alguns dias atrás, né? O casal partiu, né? O casal. E tantas outras pessoas do nosso município. O Serginho me convidou para colocar um pouquinho do que aconteceu comigo, né? E eu, antes, gostaria de dizer para o Cláudio que eu sou aquaponista, viu, Cláudio? Então, aqui no meu pátio tem os meus laguinhos e tem os meus peixes, né? E junto com os peixes tem as minhas hortaliças e o agrião, né? Todo ele natural, né? E já estou tendo visitas e pessoas que estão vindo aqui, querem saber, não entra no pátio, não tem como, eu tenho que gravar e mandar, né? Estou gravando e mandando para pessoas de Viamão que estão começando a fazer a aquaponia no nosso município. Aprendi com outras pessoas, mas então também estou nessa linha e sou muito fã da questão da sustentabilidade, que é o que vai manter nosso planeta. Mas, enfim, gente, eu vim aqui para contar um pouquinho o que aconteceu comigo, né? Final de fevereiro, início de março, estava eu dando aula online, senti uma pequena tontura. A minha família é uma grande família. Moramos aqui em Viamão, são 2 casas, temos familiares que trabalham na área da saúde, cuidam de idosos, né? Pessoas que trabalham fora, e todos nós temos que tomar cuidado, né? Mas, infelizmente, a nossa família foi infectada, foram 3, né? A minha cunhada foi hospitalizada também, alguns dias, e logo depois eu fui infectado também. Primeiro, os 8 dias, sempre com acompanhamento médico, orientação médica. Primeiros 8 dias, tudo tranquilo, né? Medicado, a febre tinha baixado, tudo bem. Na segunda semana, a febre voltou, né? E aí foram 8 dias complicadíssimos. Eu fervia em febre, 39,4, 40, à noite e à madrugada. Então, foram quase 8 noites sem dormir. A partir daí, o meu organismo já não estava mais direito. A saturação ainda se mantinha acima dos 92 e não havia necessidade de ser hospitalizado. Tive um desmaio, fui ao hospital, né? Retornei porque a saturação estava acima de 95, né? No sábado, isso já eram 14 dias, 13, 14 dias, no sábado, e a febre continuava. No sábado eu fui medicado EV, né, na veia, com acompanhamento de uma enfermeira, outro anjo de jaleco, né? A Tayane, do Hospital de Viamão, enfermeira maravilhosa, conheço desde pequena, né? Me salvou por várias vezes. Sempre que eu fui ao hospital, não sei como ela estava lá, né? E ela trabalha na área do Covid e em outras áreas do hospital. No sábado, tive que fazer tomografia, todos os exames. Meu rim já estava com problema, começando a comprometer, né? Mas eu achava que eu conseguia ficar em casa. Teimoso, gringo teimoso, né, Cláudio? Gringo teimoso não é fácil. Meus filhos assumiram a frente. Minha filha Fernanda, meu filho Luiz, minha esposa, né? Tomaram a frente. Minha filha é farmacêutica do Hospital de Viamão, né? E ela me ajudou muito também. Meu filho me cuidava aqui, minha filha cuidava lá. E aí, gente, chegou, comecei com medicação EV, sábado, domingo, ainda febre. Na segunda para terça, eu tive uma febre muito forte, suei muito, acho que o medicamento começou a fazer efeito, porém, o meu pulmão estava comprometido. Pneumonia viral. Na terça-feira de manhã, eu fui hospitalizado, e a partir daí, por 4 dias, tratamento intensivo, né?
todos os cuidados do Hospital de Viamão, Instituto de Cardiologia. Agradeço muito, Dr. César, que me acompanhou. E aí, 2 fisioterapeutas, um fisioterapeuta de manhã, de tarde. Gente, no sábado eu tive alta, graças a Deus, né? Graças a Deus eu tive alta. Eu consegui dar a volta, quando muitos não conseguem. O meu pulmão, ele reagiu ao antibiótico, né? Ao antibiótico que o hospital estava dando. E na sexta, o doutor César, então, me deu alta, avisou que estaria de alta no sábado, falou para mim, olha, isso não é resquício, isso é Covid. Você evoluiu para a fase 2 com uma pneumonia viral. Então, o seu corpo reagiu bem, quando muitos não reagem. Dá aquele susto, né? Meu Deus. A gente fica com um frio na espinha. Né? Um frio na espinha. Graças a Deus, eu voltei para casa, fazendo fisioterapia, muita dificuldade em saber caminhar, né? Precisei aprender a voltar a caminhar. Eu caminhava 4, 5 passos, né? Voltei a caminhar, hoje são mais de 15, 18 dias, estou fazendo todos os meus exercícios, né? Respiratórios, estou caminhando e estou muito bem. Mas fica o medo e fica a preocupação. Né? Fica o medo e fica a preocupação. Eu só tenho a agradecer aos meus anjos de jaleco. Em nome aqui do Dr. Felipe, que está aqui com a gente, eu quero agradecer a todas aquelas pessoas do Instituto de Cardiologia de Viamão. A doutora Shirley, que cuidou de mim, ao doutor César, que cuidou de mim, né? Pessoas que me acompanharam durante esse período bem complicado. E graças a Deus hoje estou aqui, dando as minhas aulas. Os meus alunos, primeira semana só me faziam chorar, né? Eles rezaram tanto, eles estavam tão preocupados. E eu não coloquei nada no Facebook durante o período. Eu só fui contar e colocar depois que eu vim para casa. A gente não imagina quantas pessoas torcem pela gente. Quantas pessoas estão rezando e nas suas diversas religiões, nas suas diversas crenças, né, tentando também ajudar. Eu sempre digo que o que me curou foi ciência e fé. Né? E para os meus alunos e para todo mundo está lá no quadro, né? Só a vacina vai nos salvar. Só a vacina. A vacina é a saída, não existe outra. Acreditar na ciência, a ciência, acreditar nos nossos médicos, nos nossos infectologistas. Eles estão à frente, eles estão estudando. Isso que eu digo todo dia para os meus alunos. Vamos ser cientistas. Não teremos mais 2019, está terminando o meu tempo, né? Já estou olhando. 2019, nós não teremos mais este mundo. Esse mundo não virá mais. Nós temos que pensar o mundo novo da solidariedade, da sustentabilidade e do cuidado. Essa é a minha mensagem. Obrigado por vocês terem me convidado. Peço que as pessoas se cuidem. Máscara, distanciamento, neste momento, são necessários. Eu fiquei uma pessoa medrosa, gente, sabe? E eu me arrepio de falar isso, sabe? Falo para minha esposa. Eu fiquei medroso, mas medroso para o bem, para o cuidado, né? Para o cuidado. O álcool gel me acompanha sempre. E uma coisa que eu aprendi nesse período, que a água é necessária. Aqui está uma parte da nossa salvação também. Muito obrigado por esse espaço. E é uma honra compartilhar esse espaço com o doutor Felipe, com o Pedrinho, com o Cláudio, com o Serginho, com o Pellegrini, com vocês todos. É uma alegria muito grande. E muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Luiz, esse teu depoimento. Fica aí conosco, nós queremos ouvir ainda outras impressões tuas aí. É muito importante. Então, pelo nosso roteiro aqui, eu sei que o tempo é curto, teria muito mais coisas
para falar, né? Muito mais sentimentos para expressar, né, Luiz? Mas foi ótimo, importante. Ela está próximo da gente, né? Como tu falou, né? Quando menos se esperava, já estava na casa de vocês, né? Mudando totalmente a rotina, a vida. E que bom que teve bom atendimento, que teve disponibilidade, serviço hospitalar, bons profissionais de saúde, apoio em casa, apoio dos alunos e de todo mundo, né? Isso que é muito importante. Mas nem todos têm essa sorte, né? Nem todos têm essa sorte. E então, para falar um pouco da situação um pouco mais geral, de tudo que está vivenciando, né, como profissional da linha de frente, como se fala, né, a gente tem aqui o Dr. Felipe Gonçalves, que vai relatar um pouco para nós, né, o que tem visto, né, quais são os, os grandes problemas que estão sendo enfrentados nessa pandemia, onde infelizmente o Brasil desponta quase que como um pária universal, né? E ao mesmo tempo quais são ao mesmo tempo tem esses aprendizados, né? Essa situação toda que você vai tentar resumir, que não é fácil, pouco tempo, né? Mas quais são as lições que ficam para que as pessoas possam sair dessa melhor e, se possível, quem não teve, não venha a ter, né? Porque nós temos, acho que 20 milhões de casos detectados no Brasil, né? A testagem aqui no Brasil é muito pequena, né, doutor Felipe? Mas em torno de 20 milhões, o que dá 10% da nossa população apenas, né? Então, ainda, em tese, de cada 10 habitantes, ainda temos 8 ou 9 que ainda não tiveram, né? Então, é importante ouvirmos a voz da ciência, a voz da medicina, né, para que todos possam agir de modo adequado, né, e possamos todos nos ajudar. Doutor Felipe. Boa noite pessoal, boa noite. É um prazer também estar aqui, estou bastante honrado de estar aqui com pessoas tão qualificadas e falar em horário nobre, né? Em horário nobre e falar para tanta gente que deve estar acompanhando aí, principalmente para nossa cidade, para a cidade onde eu escolhi morar e viver. Bem, eu sou médico emergencista, né? Eu atuo hoje na UPA Moacir Sclia e sou professor de medicina de emergência também da Unicinos. Hoje eu falo aqui por mim, Felipe médico emergencista, não estou falando em nome das instituições. Mas eu tenho trabalhado com os pacientes COVID diretamente na linha de frente, na emergência, desde o começo, desde a primeira onda lá, do primeiro momento em que a pandemia assustou o Brasil, quando ela estourou em São Paulo. Quando estourou em São Paulo, eu optei por ir para São Paulo e participar do enfrentamento lá em São Paulo. Então, eu já morava aqui, eu moro aqui desde 2010. Eu sou paulista, mas eu moro aqui desde 2010. Mas aí, quando eu vi a situação, eu optei por ir para São Paulo, fui para lá, enfrentar lá no Hospital das Clínicas da USP o Covid, né? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo e me senti obrigado a participar dessa situação lá. Não tinha chegado aqui no Rio Grande do Sul ainda, e tinha chegado, mas ainda estava muito fraco, a gente não sabia, não imaginava que ia virar o que virou, né? Eu passei 6 meses indo e voltando de São Paulo e trabalhando lá. Quando a coisa esfriou lá em São Paulo, eu saí de lá e fiquei aqui, aí esquentou aqui, o Covid estourou no Rio Grande do Sul para nunca mais melhorar, né? Então, desde março do ano passado que a gente vem vivendo isso aí, já mais de um ano, mais de 400 mil mortos, muita gente infectada, muitos profissionais, colegas meus infectados, alguns colegas, confesso que não conheço muitos colegas assim que faleceram, mas tem uma enfermeira, faço até uma homenagem à enfermeira Eva aqui hoje, que faleceu, enfermeira que trabalhava comigo. E
É muito difícil, tá? Está sendo bastante difícil, assim, porque a gente está muito cansado, todos nós, a equipe médica, a equipe de enfermagem, fisioterapeutas, todos, a equipe de apoio, né, serviços gerais, de todas as unidades de saúde, nós temos vivido tempos muito ruins. A gente tem trabalhado incessantemente durante todos os plantões são horríveis. Mas a gente segue, porque a gente escolheu isso aí. Então, desculpa, não. A gente segue porque as pessoas precisam da gente e a gente vai seguir tratando todo mundo. A gente escolheu isso aí e a gente vai seguir fazendo sempre o que a gente jurou, né? A gente está lá para isso e nós vamos seguir fazendo. Só que a gente precisa também que a população nos ajude. E a forma de nos ajudar é seguir as recomendações que a ciência, que a luz da ciência traz para esse período de trevas que estamos vivendo. É a única maneira da gente evitar que as pessoas morram com um maior número, né? Já são muitos mortos, o número já é indecente, mas evitar que mais pessoas morram, como você mesmo disse, ainda falta de 10 pessoas, ainda faltam 8 ou 9. E dessas 8 ou 9, muitos podem ser os nossos entes queridos, né? E mesmo que não forem, né? Ninguém deve morrer. A gente não deve se acostumar e achar que a morte é uma coisa normal. Não é legal. Então, a gente tem que se cuidar, tem que ficar em casa quando necessário. Acho que, visto que o governo, os governantes não promovem um lockdown logo, a gente precisa, nós, evitar sair o mínimo possível, evitar contato, aglomerações, álcool gel, máscara o tempo inteiro, embora alguns governantes optem por dizer que a máscara não funciona. Ela funciona, sim, ela tem uma importância gigantesca na transmissão, né? Quem usa máscara transmite muito menos. E, bem, basicamente é isso. Assim, eu acho que eu falar em nome de todos os profissionais aqui é uma tarefa bastante pesada, assim, mas eu acho que se eu tenho uma coisa para dizer em nome de todos os profissionais é isso, que nós vamos continuar, estamos trabalhando dobrado, fazendo cada um pelo menos 50% a mais da sua carga de trabalho, da sua carga horária de trabalho mensal, para poder cumprir os postos de trabalho, porque tem colegas que se ausentam pela própria doença, ou porque estão cansados, ou porque precisa de mais gente mesmo, porque lidar com Covid não é a mesma coisa que lidar com uma unidade normal. Então, às vezes, o trabalho é muito pesado e precisa de mais gente. E nós vamos continuar trabalhando até que isso acabe. E quando acabar, nós vamos dar um grande abraço. Eu espero que a mudança venha, eu espero que a mudança de pensamento geral aconteça. Eu espero que a gente possa todo mundo se abraçar depois, no uníssono, numa grande corrente de amor. A respeito da situação de agora, aparentemente a gente teve uma queda no número de pacientes internados e que estão procurando os atendimentos, uma queda bastante notável. Muitos leitos foram abertos e muita gente morreu. Muita gente morreu esperando o leito de UTI, muita gente morreu esperando transferências e muita gente morreu nas UTIs. O Rio Grande do Sul foi considerado mundialmente aí saiu no New York Times, em vários jornais internacionais, aí o Rio Grande do Sul foi considerado como o celeiro da Covid no Brasil. E
E como você disse também, Cláudio, o Brasil se transformou num pária, né? Num lugar onde a coisa não está sendo feita adequadamente e não estamos tratando a pandemia adequadamente. E hoje, infelizmente, trago uma má notícia, a gente tem uma nova variante rolando já, né? Além da variante amazônica, temos a variante mineira. Então, eu gostaria muito de ter boas notícias, mas eu não tenho, né? A minha impressão é de que a gente vai voltar a ter um período complicado em breve, ainda mais por conta da Páscoa, das aglomerações que rolaram no período de Páscoa. Então, peço a todo mundo que evitem contato próximo, máscara, álcool gel, fiquem em casa, ajudem a gente, que a gente vai sair dessa. Em algum momento isso vai acabar. E eu espero que acabe bem. Eu vou parar porque eu já dei muita má notícia e vou deixar para perguntarem, falarem, se alguém quiser perguntar e contar com mais alguma palavra minha, eu vou deixar para depois. Com certeza, Felipe. Muito obrigado aí pelo teu depoimento e em teu nome queremos homenagear todos os profissionais de saúde, né? Seja os médicos, enfermeiros, aqueles que prestam apoio à saúde, né? Todo mundo que está aí na linha de frente, se expondo mais do que qualquer um, né? Para salvar vidas, né? Cumprindo com o seu juramento, né? Então, muito obrigado e fica a nossa solidariedade, porque eu acho que o sofrimento que pacientes, né? Pessoas têm e tiveram, como o Luiz colocou, no caso de vocês também deve ser terrível, né? Ver tantas vidas se perdendo, tantas pessoas sofrendo e tantas pessoas tendo efeitos colaterais. Eu fico impressionado lendo hoje um artigo, uma notícia do Pedro Alau, né? O ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, né? Que tentaram calar ele, né, com uma censura, ele que liderou o estudo EpiCovid, né, um estudo epidemiológico da ocorrência, né, que é básico para qualquer planejamento, né, doutor Felipe? Sim. Ele dizendo que poderíamos ter evitado, nos dias de hoje, com a contabilidade que se faz, poderíamos ter evitado a morte de 225 mil brasileiros, de um total de 340 mil mortos, que já passou disso. Poderíamos ter evitado a morte de 225 mil se medidas preventivas fossem tomadas, se houvesse uma coordenação nacional, se tivesse comprado a vacina com mais antecedência, bons exemplos para usar máscara, para usar gel, para fazer o distanciamento e etc, etc. Bom, agora fazemos um gancho, então, ao Pedrinho Guareschi, tio Pedrinho, né? Justamente para trazer um pouco desse olhar mais de sociólogo, de quem estuda psicologia social, de quem, há um tempo atrás, há cerca de 2 anos, publicou um livro, né, organizou a publicação de um livro sobre as fake news, né? As fake news que estão provocando tantos estragos, não só em relação a essa pandemia, em relação à nossa democracia, em relação à própria convivência entre as pessoas, né? Esse ódio instalado, essa falta de diálogo, essas certezas que todo mundo passou a ser doutor, né, doutor Felipe? Todo mundo passou a ser doutor, entendido, né? Porque basta usar isso, usa aquilo, né? Passando por cima da ciência, enfim. Também ver como, né, tio Pedrinho, como que na sua caminhada, na sua trajetória, nos seus estudos, reflexões, como que podemos aconselhar as pessoas a terem uma vida mais saudável, em todos os sentidos, né, mas especialmente no sentido social, sentido comunitário, né, da nossa saúde civil, né, da nossa saúde social também, né? Então, muitas pessoas acabam sofrendo mais do que outras nesses momentos, né? Nem todos têm o suporte, têm o apoio, têm uma casa, têm uma renda, uma rede familiar de apoio, né? O doutor Felipe falou lá no começo, na primeira onda, começou em São Paulo pelo pessoal da classe média, empresários que viajavam pelo mundo, né? E acabaram, enfim, sendo infectados e trazendo
Agora, pela matéria que eu vi ontem, quase 80% dos mortos por Covid em São Paulo residem na periferia, nas favelas. São os mais pobres que estão sentindo esse efeito todo agora, em maior grau, né? Enfim, então, tio Pedrinho está nos ouvindo, eu tive que mudar o aparelho aqui, eu Eu acho. celular. Vocês estão me escutando? Tá bom o som? Tá ótimo. Bom, a todas, então. Sabe que eu estou notando falta de mulheres aqui. A todas e a todos, então, uma boa noite. Mas não, elas certamente também estão presentes, viu? Por falarem, antes de entrar direto no assunto, vocês sabem que as mulheres são as que mais estão na linha de frente nesse ponto. É coisa impressionante como elas, de fato, estão não só com 2 turnos, 3, 4, a vida toda. Vocês vejam quem está, de fato, aguentando o repuxo nesse momento? As mulheres, na educação, na saúde e também no lar. Elas estão realmente ponteando essa luta. Então, força para as mulheres e respeito e consideração, porque elas têm, inclusive, o carinho, as cuidadoras, o carinho para poderem atender a isso. Mas, então, eu tenho 10, 15 minutos, Cláudio, eu vou ver se eu resumo. Eu vinha meditando, desde que o Cláudio me contactou, sobre como a gente poderia se ajudar, porque esse momento é um momento realmente de a gente começar a partilhar. Eu estou muito comovido, de fato, com o que o Lourenço e o Felipe contaram. E estava vendo o título que deram a isso, né? Sofrimento, dor. E antes quero dizer, eu de fato estou falando isso a partir então daquilo que eu vi agora nessa live aqui. Porque dizem que a pior coisa do mundo é a gente ficar dando respostas, né, a perguntas que não foram feitas. Então eu fiquei prestando bem atenção a isso e é a partir então disso que eu reelaborei tudo que eu vou tentar partilhar com vocês, com muito cuidado, com muito carinho. A primeira coisa que me veio à mente foi que o ser humano é, de fato, um ser de consciência. Isso é uma coisa que quem me conhece sabe que desde que a gente começou a ser gente, a luta foi para fazer com que as pessoas tomassem consciência de si, consciência do mundo, porque é a partir daí que a gente pode pensar numa mudança, numa transformação. E nisso Paulo Freire, de fato, me orientou desde meu tempo de moço, em 73, eu pude estar em Genebra com ele, com os meus 20 e poucos anos, e que eu fiz o meu mestrado com ele em Genebra, quando ele falava porque ele enfrentou isso no Brasil, situação de miséria, de desigualdade, ele enfrentou isso e ele achou que o caminho seria fazer com que as pessoas tomassem consciência para poderem levar, então, uma transformação. Agora, o problema vem, e aqui especificamente me bateu o depoimento dos 2 colegas aí. Como que a gente toma consciência? O método de Freire é fazer a pergunta, porque quando a gente faz uma pergunta, a pessoa começa a pensar. E pensar é exatamente conseguir respostas a essa situação, como a nossa aqui de perplexidade, de dor. Mas outros dizem que há também outros fatores que fazem as pessoas pensar. E aqui que vem especificamente, então, os teóricos, até da escola de Frankfurt, o próprio Marx, ele diz que é o sofrimento, a escassez, a dor, que faz a pessoa pensar. Então, eu penso que esse momento é um momento oportuno, muito oportuno, para a gente começar a pensar. Está todo mundo, de uma maneira ou outra, mexido, mobilizado. Agora, a gente escutou esses depoimentos de vocês. Eu tenho certeza que quem está acompanhando essa live, ele vai mudar alguma coisa na vida dele. Com o depoimento do Lourenço e do Felipe, ele não vai ser o mesmo. Por quê? Porque foram testemunhos de dor, de sofrimento. Atingiram o quê? Atingiram o afetivo. Atingiram, então, o afeto,
a empatia das pessoas. Então, essas vão mudar. Mas eu não vejo isso, viu? Que me desculpe, eu não vejo isso na grande mídia. Essa pequena mídia até vai. A grande mídia, eu diria que está até escondendo isso da população. Eu acho que aqui iria uma denúncia muito séria e forte daqueles que lidam com essa questão, para que a grande mídia, de fato, enfrente essa situação e leve a população a pensar. E isso, através de depoimentos, são poucos os canais, porque a maioria agora, as notícias que estão dando, não, mas a economia está melhorando, as coisas estão melhorando, nós vamos, etc., já está melhorando, está melhorando. Não! As coisas não estão melhorando. As coisas estão cada vez pior. Então, eu vejo, partindo disso que acabamos de escutar, que é o momento de nós pensarmos, refletirmos, e, com isso, então, passarmos a mobilizar mais gente. E eu vejo que um caminho para isso é exatamente esse caminho da dor, esse caminho do sofrimento. E isso, eu acho que a psicologia social, em parte, discutiu isso, e principalmente a escola que estamos falando, a escola de Frankfurt, ela fala de como que uma pessoa chega a ser pessoa, começa a pensar e começa a agir. Então, ficaria essa partilha para os meus colegas que estão aí. E se eu fosse dar um passo mais à frente, então, eu acho que esse momento de dor, de perplexidade, nos leva também a procurar alternativas. Eu não sei, eu não sou muito otimista de que as coisas vão voltar ao normal. Alguém já dizia antes que não há mais o normal. Não há o novo normal. Todo mundo fala do novo, não existe. Nós vamos ter de viver, conviver com essa situação. E nós devemos ser aqueles que passaram por essa experiência e aqueles que têm o trabalho de provocar, devem, de fato, estar atentos para nós começarmos a, eu diria, recriar uma nova sociedade. Eu acho que a palavra vai um pouco por aí. Vocês vejam, tem gente já que diz que a educação não vai mais ser absolutamente não, e a educação é fundamental. Vai desde a criança jardim, vai até a vida toda nossa, nós continuamente estamos nos reeducando e educando. A educação já tentou, obrigatoriamente, o sofrimento fez com que nós criássemos isso que estamos fazendo agora. Quem diria que um lá de Viamão, o outro, Deus sabe, eu que estou aqui em Santa Catarina, quem diria que nós pudéssemos, assim, empaticamente, nos comunicarmos como estamos comunicando? Então, isso é fruto dessa dor, desse sofrimento. Mas, junto com isso, há uma porção de outras estratégias, penso eu, que podem ser passíveis ou possíveis para nós. Quais? Não? Vamos pensar, o sofrimento faz pensar. Então, eu penso que podemos recriar. Hoje eu estava meditando um pouco. Por exemplo, essa coisa que a gente lutou a vida toda, a questão das pessoas tomarem consciência, de fazer as pessoas, porque a consciência vem pela pergunta que a gente faz. O que rola na mídia agora, o que é poderoso, é exatamente de que não devemos salvar a economia, Mas eu acho que nós estamos num momento de pensar na vida das pessoas, e não mais na economia. Nós temos outras maneiras de pensar essa economia. Estava escutando uma análise do Brasil. O Brasil tem dinheiro de sobra. O Japão, a dívida pública do Japão é 600%. Dos Estados Unidos é 120%, de outros é 200%. No Brasil é 60%, 70%. Tem muito dinheiro no Brasil. Então, esse dinheiro deve ser imediatamente repartido. O auxílio emergencial é fundamental. Eu vivo aqui, eu olho as pessoas
O que agora a mídia está começando a dar os depoimentos assim, uma mulher que não tem o que comer, cozinha com gás, cozinha com lenha, em vez de gás e coisas assim. Mas isso é mais uma espécie de sensacionalismo do que uma análise crítica que leve a uma transformação. Por exemplo, como essa do auxílio emergencial. Tem cabimento o auxílio emergencial de 150 reais, que dá $26, uns cálculos, $26. Gente, alguns países têm $500, outros $300 por pessoa, ou euros até, para poder sobreviver. E nós, um pouco convivendo com isso, achando interessante. Então, esse segundo ponto que eu traria é que nós precisamos inventar uma maneira de fazer o povo pensar além da mídia poderosa que está aí, que mais ou menos dita as normas que existem. E outras, viu? Eu não estou aqui para dar receita, mas estou aqui para meditar junto. Eu acho que há outras alternativas, como essa live aqui. Lives que incorporem um afetivo, né? Incorporem a empatia, a dor, o afeto, né, nessa nossa comunicação. Não sei, Cláudio, eu estou mesmo esgotando o meu tempo, mas eu diria, resumindo, eu acho que há muita coisa que nós poderíamos fazer. Mas, para isso, nós precisamos começar aí, peço licença, aí é o trabalho do psicólogo, de fazer a pergunta. Nós temos de escandalizar. Nós temos de mostrar os absurdos em que nós estamos vivendo. E isso precisa gritar de toda maneira. Eu vejo, por exemplo, que as igrejas, algumas... Há organismos como a CNBB, poderia ser muito mais enfática, assim, direta, como é o Papa Francisco. O Papa Francisco não pede licença a ninguém e diz essas barbaridades que estão acontecendo no mundo. A questão das vacinas, por exemplo. Os direitos humanos da população. Com que direito um país se fecha sobre si mesmo, não aceita outros, e aqui as vacinas são para nós, mas então nós somos todos seres humanos? A pergunta, nós esquecemos que o mundo é para todos os que vivem no mundo? Esse é o princípio fundamental da convivência humana. O mundo é dos que vivem no mundo, mas não. O mundo está absolutamente rachado. E tem alguns que têm alguma coisa e tem tudo. Tem 1% da população que tem 50% dos recursos. Ora, isso não cabe. Mas nós parece-me, estamos tranquilos. Parece que nós temos medo de gritar, de escandalizar, de mostrar os absurdos em que nós estamos vivendo. Eu acho que aí nós deveríamos ser mais agressivos. Mais, assim, agressivos no bom sentido. Provocativos. Como é o que faz a pergunta? A pergunta que liberta. E da dor vem a pergunta. Não sei, estou falando para os meus colegas e vou com isso terminar. Não sei se não seria o momento de alguém que trabalha muito com as pessoas, de ajudar a canalizar esse sofrimento numa pergunta que liberta e automaticamente numa ação transformadora. Porque o povo lá no fundo já está se ajudando. O povo brasileiro é boníssimo. Mas nós, intelectuais, coisa assim, não podemos deixar passar, por exemplo, esse absurdo de dar R$150 ainda chorando. Quando tem dinheiro de sobra, tem dinheiro isso, mas isso é escondido. O dinheiro vai para quem? Para o investimento, para faturar, para juros, né? O capitalismo financeiro internacional. Fica quase que um desabafo aqui, porque eu também fiquei muito comovido, viu? Com essa fala dos colegas. Eu acho que nós temos de aproveitar a dor para fazer a pergunta e fazer uma pergunta que liberta. Fica assim a minha humilde... Não acredite nisso. Vamos pensar junto que temos muita coisa à frente para fazer. Mas é isso, Cláudio. Ótimo, tio. Muito obrigado por essas colocações iniciais. É justamente esse o sentido, né, Pellegrini e Serginho, que a gente fez.
trazer o Lorenzi para falar da sua experiência pessoal e familiar, trazer o Dr. Felipe para ampliar esse leque, pegar um universo de situações que ele tem lidado, né? E você, né, tio, para fazer justamente esse apanhado, esse sentido humano e social, né, para que a gente não passe por essa experiência de forma passiva, né, que infelizmente estão querendo que seja, né, e aí essa passividade que você fala, Pedrinho, talvez, não sei, é uma questão que pode ficar para um debate depois, mas eu já quero antecipar para uma reflexão depois, por que que ela acontece? Quais são esses filtros que impedem as pessoas de tomarem consciência, de transformar a sua dor numa pergunta e numa indignação que gere ações coletivas, sociais, que realmente transformem uma realidade micro até uma realidade macro, né? Mas eu vou passar a palavra de novo aqui para o Serginho, para o Pelé, para eles conduzirem, né? Ver se tem perguntas do nosso pessoal aí que está conosco. Também o pessoal que está na sala aqui, a Sandra, a Zilá, o Ailton, o Anderson, a Renata, a Cláudia, o Plock, não sei se é um apelido, é o nome, o Plock está aqui conosco. Se quiserem também fazer perguntas oralmente, por favor, é só levantar a mãozinha aí, abrir o microfone e fazer para os nossos convidados. Eu acho que essa primeira rodada foi muito boa aí, Serginho e Pelé. Muito bonito, é sério, profundo, muito bom. O Plock colocou aqui, o nome dele é Pedro Paulo Antunes. Ele diz assim, é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que melhore, que resolva, etc, etc. Ele cita esperançar aqui, inspirado num texto do Paulo Freire, que já foi citado pelo mestre Pedrinho também. Então, bonito. Obrigado, Plock. Se quiserem entrar, fazer as suas colocações também, pode fazer ao vivo aqui. Muito legal. Eu tinha algumas colocações também, né? E bem dentro dessa linha, né, que o Pedrinho trouxe, né? E que é o que me parece que é o ponto que acaba fazendo algumas mudanças, né? Porque enquanto esse sofrimento era só do outro, e o outro que era muito longe, aquilo não surtia uma mudança, né? Quando aquilo começa a acontecer no quintal de casa, com os vizinhos, com os parentes, e que esse sofrimento se aproxima, me parece que começa aquele grupo de pessoas a ter maior cuidado. Então, isso é algo que a gente tem notado, né? Essa seria uma das colocações. E o que nós poderíamos, depois perguntando lá para quem viveu isso, né? O Luiz Lorenzi e o próprio Dr. Felipe, né? E o Pedrinho também, que deve ter tido perdas também. Por que as pessoas só estão se mexendo depois que a água bate, né? Vamos subir um pouco, dizer que é na cintura, né? Porque o termo era um pouquinho diferente, né? E então isso só está acontecendo dessa forma. E uma outra coisa que também foi uma avaliação que se fez aqui, quando se cita que o Papa Francisco vai lá e fala, mas está faltando a fala das entidades, as instituições. Nós temos visto todo dia médicos darem depoimentos difíceis, como o do Dr. Felipe, que estão à frente, mas as entidades, né? As entidades não estão se colocando. A Associação Médica não está se posicionando. Não está se posicionando por quê? Está no momento da gente abandonar esse modelo econômico e essa questão de que o importante é a economia. Não tem como abrir loja se as pessoas tiverem medo e vão entrar lá fazer o quê? Então, essas questões dessas entidades, as instituições,
está faltando coragem. Coragem para, como muitos prefeitos já foram para a mídia e fizeram a sua parte, mas a grande maioria dos prefeitos, dos legislativos, está se escondendo, se omitindo. O que falta para que a gente consiga que vá para a mídia essa dor, esse sofrimento de milhões de pessoas? Porque se nós olharmos a quantidade de óbitos que nós temos e multiplicarmos pela rede que tem cada família dessas, já passamos de 1 milhão de pessoas sofrendo. Muito mais. Não tem família que não tenha 10, 20 ou 30 pessoas dentro dessa rede. E se nós temos essa quantidade de óbitos, veja a quantidade, os milhões de pessoas que estão sofrendo e as entidades estão se omitindo. A gente não vê ninguém defendendo isso, vê só pessoas tendo que ir à frente, ou pequenos grupos fazendo lives e tentando mostrar essa nossa dificuldade, né? Então, essa é uma pergunta que fica, né? Por que as entidades não estão tendo coragem para mostrar essa realidade tão dura e tão cruel? Essa era a participação que eu tinha. Também fiquei muito mexido aí com a fala do Dr. Felipe. Muito bem, Pelé. Acho que são palavras necessárias. Eu acho que a gente abre novamente aí para os nossos convidados, né, Serginho? Abrir aí para quem quiser fazer uso da palavra. Não sei se o Felipe agora, depois o Pedrinho, Luiz. O Cláudio, à vontade. O Cláudio, Sim, tio. Sim. Aproveitando isso que o Pellegrini acabou de falar, pois é, por exemplo, esse dado que você trouxe aqui no começo, do Pedro Alol, de que dos 340 mil brasileiros que morreram num ano, 200, a coisa que eu tenho é 250 mil não precisavam ter morrido. Então, isso aparece na mídia, isso é colocado. Não sei, eu sou meio alguns dizem que eu sou meio tarado para a questão da mídia, mas eu chego e eu vejo os jornais de propósito, aguento ver os jornais para poder fazer essa análise crítica da mídia. Claro, deixa eu fazer uma aqui. Na minha página, tem lá na página Pedrinho Guareschi, www.pedrinhoguareschi.com.br. Eu coloquei vários livros, inclusive esse que você acabou de falar sobre pós-verdade, psicologia, comunicação e pós-verdade, em que tem uma análise de como são usadas as fake news. E tem um sobre comunicação, mídia, educação e cidadania, onde tem coisa de como fazer uma análise crítica da mídia. Eu não vejo uma saída, enquanto nós temos essa mídia poderosa, eu não vejo uma saída sem que se... O próprio Lula está fazendo penitência disso agora, que ele nunca teve coragem de peitar. É esse daí. Ele nunca teve coragem de peitar a grande mídia, e ele está sofrendo. Bom, só um bobo não vê que quem fez o que fizeram com ele foi a grande mídia. Mas então eu chamaria atenção para esses dados que escandalizam. Como a gente poder penetrar nessa espécie de barreira? Se vocês forem assistir os jornais hoje à noite, vão ver que são todas coisas assim, principalmente Bandeirantes. Tudo bem, experiência. Olha, o fulano conseguiu um emprego, o fulano entrevista o fulano conseguiu... Não, assim não dá. Enquanto nós não tivermos voz e vez, por isso quero dar os parabéns a vocês, porque montaram essa live. Por pequena que seja, mas vai indo. Mas já estão proliferando. Graças a Deus, já há até jornais alternativos em âmbito... Né? Até pagaria a pena uma hora vocês colocarem, o DCM e outros assim, onde a voz do povo está sendo passada. Então, essa é uma contribuição que eu gostaria de fixar, aprofundar. Temos muitos comentários aqui no Facebook do Centro Budista do Eco Viamão, né? Eu acho que é importante a gente dar um pouquinho de voz aqui ao pessoal que nos acompanha. Tem muito mais gente que não está nessa sala e está nos acompanhando nas redes, né?
Então, o professor Paulo César Nascimento, da URGS, né, faz assim um elogio aos depoimentos e reflexões muito importantes. O Ricardo Dio coloca assim, até uma questão para vocês, né? Proponham, se possível, o seguinte comentário: a pandemia com oportunidade de olhar mais para dentro de si, aceitar a condição externa, julgar menos, isso gera mudança social? É uma pergunta do Ricardo Dio. José Lucas Quos, querido mestre Pedrinho Guareschi, devo-lhe muito da minha formação crítica e humanística a partir da cadeira de Psicologia Social das Ciências Sociais da PUC em 1979, em que aprendi a ler o mundo com outros olhos. Graças, saúde e alegria. Professor Jusemar Silva, seu colega aí, Luiz Lorenzi. Boa noite a todos, bom rever o mestre Pedrinho na nossa FAFINC. Sônia Velasque, da Emater, boa noite. Vera Lúcia Venturini, lá da Quarta Colônia, boa noite. Cibele, também coloca aqui, dá uma saudação. Celso Broda, né? O Celso Broda é da nossa rádio comunitária, né? Aqui a Rádio Santa Isabel, né, Serginho? Isso, e é presidente do Conselho Municipal de Cultura também, Fiorécio. Exato, de repente ele está retransmitindo na rádio comunitária. São esses aí, são essas redes, viu, tio, que a gente está aí mobilizando, né? Eu também notei a falta do professor Pedrinho Guareschi, a fala, grata pela homenagem às nossas companheiras. Ah, sim, a Adriana Damasceno está falando da falta das mulheres, né? A gente pede desculpas no dia de hoje, realmente os nossos convidados são só homens, mas muitas vezes a gente tem só mulheres de convidados, né? Então a gente procura esse equilíbrio de gênero, é importante, e a gente aceita essa crítica construtivamente, sim, Adriana. E aí vai, né? Tem aqui: o governo precisa aumentar o valor do auxílio emergencial, é uma vergonha. Felipe, vocês, profissionais da saúde, estão fazendo diferença nessa tragédia. Parabéns. Aí, Felipe. Obrigado a todos. A Luciana Vasques, a Bel, faz um elogio novamente ao Felipe, que se emocionou também. E assim vai. Olha, tem várias aqui. Eu vou achando aqui que tiver mais uma pergunta. Muita gente mesmo aqui nos comentários, especialmente do Facebook do SEB, viu? Mais de 80 pessoas seguindo. Agora, no momento, são mais de 80 pessoas seguindo pelo canal do Facebook. Fiorese, tem a Xana, que está na sala, junto com o Ploc. Ela gostaria de fazer, contribuir aqui com o debate. Então, se a Xana quiser entrar, pode entrar, Xana, não tem problema, é só ligar o microfone e falar. Né? Estamos compartilhando no mesmo computador. Boa noite para todo mundo. Saudades de Viamão, estamos voltando agora, né? Então já estamos aí. A minha contribuição ela vai no sentido de pensar algumas questões que todas as falas elas vão eliciando da gente, né? Mais coisas para dizer. Nós estávamos morando por 10 anos em Porto Alegre. E, então, em Porto Alegre, eu me envolvi no controle social do SUS, né, as outras caminhadas. Aí a gente falava muito da questão do Covid desde o começo, no sentido de pensar, né, já no acolhimento. Todo mundo muito preocupado com o vírus, com a doença física, mas a gente pensando com o acolhimento para que as pessoas tivessem condições de lidar com isso que ninguém sabia ainda o que era. Né? E num primeiro momento, como é natural, as pessoas vão não acreditando. Então, no começo, em março, abril, as pessoas ficaram, será que vai até o meio do ano? Só que, pensando baseado na ciência, a gente sabia que não ia estar até o meio do ano, a gente sabia que ia ser adiante. Então, eu gostaria de trazer como contribuição a questão da educação popular em saúde, que eu trabalhei bastante com isso em Porto Alegre, que é o pilar que tem da amorosidade, que está muito, muito abandonada, muito esquecida. A gente está vivendo num momentos tão duros que a gente acaba, né, perdendo os vínculos, perdendo o afeto, e sem o afeto a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum. É através do afeto que a gente se constitui, que a gente briga, que a gente tem força para isso. E aí eu trago também uma pauta que eu acho muito importante e que a gente tem que começar a pensar com bastante urgência, e não é mais importante, com certeza, do que a nossa sobrevivência, né, a questão do vírus. Mas sim, a consequência pior, na minha opinião, que é a saúde mental que vai sobrar de nós.
E coloco mais especificamente, o que vai sobrar da saúde mental dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, estão sendo achincalhados, estão sendo agredidos, fora as pessoas de bom senso que acolhem, não estão tendo suporte, pelo menos em Porto Alegre, onde Partenon, a região da Glória, que é onde eu morava, os profissionais de saúde estão sem condições e não tem quem cuide de quem cuida. Né? Então, essa fica né, a minha contribuição de que a amorosidade e o afeto tem que estar sempre presente para a gente dar conta dessas lutas, mas que a saúde mental, a partir de agora, tem que começar a ser pensada desde já, porque não vai sobrar muita coisa, né? Nem dos sobreviventes do Covid, quem contraiu e quem teve a sorte de sobreviver, mas muito menos dos profissionais de saúde. Como é que a gente vai ficar? Essa é a minha contribuição. E tem uma questão, né? Não vamos sobreviver só ao vírus, vamos sobre essa necropolítica que tem aí, e isso está trazendo uma consequência muito forte, né? Criando cisões mais que já existiam na sociedade, ao invés de agregar, está desagregando, está colocando, parentes contra parentes, a coisa está muito complicada, e isso vai ter um reflexo muito forte, a gente vai ter que pensar nisso, em como lidar com isso. Valeu, um prazer de vê-los aqui na nossa sala. Tem uma pergunta aqui que foi colocada pela Cláudia Vilas Boas. Ela pergunta o seguinte: será que não estamos diante de um outro vírus que paralisa, cala e cega boa parte de nós? Aí ela dirige a questão para o professor Pedrinho. E quero dizer que o Luiz Lourenço já colocou aqui, registrou, que o Celso Broda está transmitindo, sim, pela rádio comunitária da Santa Isabel. Então, fica o registro. Que bom, que bom. Nossa saudação aí a todos os ouvintes da Rádio Santa Isabel. Então tá, vamos ouvir aí então o Lourenço e o Felipe sobre essas intervenções nos comentários, essas questões que foram trazidas aí. E fiquem à vontade de complementar suas falas a partir do que cada um falou. Posso começar? Tem duas aqui, mas eu queria, essa última, o novo vírus. De fato, eu um pouco, só para repetir mais uma vez, gente, esse vírus, o vírus que paralisa, é a própria mídia. A mídia é o pior dos vírus, porque impede a pessoa de pensar, impede a pessoa de fazer pergunta. E isso faz com que eles permaneçam sempre dominados. Esse vírus, o vírus que silencia, a cultura do silêncio, né? Como Paulo Freire fala muito bem, a pessoa não consegue mais... Nós temos de nos reinventar na questão da mídia, não dá mais para suportar menos outros que falam pela gente. E eles nem donos são da mídia. A grande mídia é uma concessão pública, não é deles. Mas eles sequestraram a palavra e só eles falam. Essa, para mim, é a situação geral. É o vírus que está impedindo, acho eu, a multiplicação disso. Mas eu queria fazer um comentário do Ricardo Dill, quando ele fala realmente de olhar para dentro. Ricardo, agora, olhar para dentro é exatamente fazer a pergunta. Quando você faz uma pergunta, você está falando com você mesmo. E a reflexão, a meditação, é falar com a gente mesmo. E é isso que faz a gente tomar consciência. Eu lembrei, na hora que ele estava falando, eu lembrei de um caso. Paulo Freire chegou uma vez numa comunidade lá no interior da Bahia, e lá naquela comunidade, toda a comunidade achava que, acreditava, olha a crença, acreditava que mulheres que morriam, que tinham filhos, 7 filhos que tinham morrido de vez, morrer de vez é morrer no primeiro ano de vida. Então, se uma mulher tivesse tido 7 filhos que tinham morrido de vez, ela ia para o céu, porque o coro dos anjinhos ia receber no céu. Agora veio Paulo Freire, o que você faz diante de uma situação dessas? Que é um pouco hoje. Você vê assim, 250 mil pessoas que morreram e não precisavam ter morrido. Dinheiro sobrando no Brasil e auxílio emergencial de 150. Essas são as perguntas. O que você faz diante disso? Então, Paulo Freire, pois é, aí você tem que começar a fazer a pergunta para que a turma pense. Então, você não há o fora e dentro. A consciência é shirikun, ela é social. A consciência é absolutamente social.
À medida que eu tomo consciência, eu também já vou me libertando e já vou agindo. Porque uma consciência que não age não é conscienciação, também não é palavração. Mas só para lembrar, gente, estou tentando partilhar minhas experiências, como que eu quebrei a cara. Mas no momento que você chega para uma comunidade e começa a fazer a pergunta, começa a colocar as coisas que escandalizam a turma não fica assim. E começa a ação, né? Mas Eu queria falar novamente, mas não queria ser tão negativo dessa vez. Eu ouvi o depoimento do Luiz aqui e queria dizer que, como eu trabalho na emergência, a gente atende os pacientes que chegam, a gente vê eles piorarem em alguns momentos, só que em algum momento ele sai da emergência e vai ou para a enfermaria ou para a UTI. Então, a grande maioria dos pacientes que eu atendi, a grande maioria dos pacientes que eu atendi durante a pandemia, eu não sei o que aconteceu com eles. Na verdade, isso é uma característica da minha especialidade, da emergência. A gente atende, estabiliza, faz o que tem que fazer e aí ele vai para outro setor e a gente acaba não sabendo. Mas durante o período Covid acabou sendo bastante angustiante isso. Mas por conta disso, assim, por ser uma situação que o Covid é uma situação bem única, assim, eu acabei procurando saber de alguns pacientes e fiquei sabendo que eles tiveram alta. É muito bom ouvir depoimentos como o do Luiz, e isso para nós todos da área da saúde tem sido muito bom, ver que os pacientes melhoram. Recentemente eu comecei a trabalhar numa enfermaria Covid também, passando numa enfermaria no Hospital de Porto Alegre, lidando com Covid também, estou coordenando esse trabalho lá, e a gente teve muitos pacientes que tiveram alta, muitos pacientes que ficaram bem, inclusive o Ney Lisboa, o cantor, que passou ele próprio postou nas redes sociais agradecendo, teve alta, e várias outras pessoas que a gente sabe que tiveram alta, pacientes que estavam muito ruins, muito mal mesmo, e a gente conseguiu dar alta para eles ao final de 25, 30 dias de internação. Então, existe um lado alegre, assim, de ver as pessoas melhorarem. É isso que eu queria dizer, então, que a gente se apega nessas pessoas que ficam bem, assim. Luiz, você fez um bem enorme para mim, assim, acredito que para todos os profissionais que tiveram o prazer de te atender e te ver embora bem. Então, é isso que eu queria dizer agora, nesse momento. Eu vou seguir, então, rapidinho, né? E eu coloquei ali cuidar de quem cuida da vida. E eu todo dia ouvia a minha filha chegar angustiada desde que surgiu esse vírus, quando ele piorou no nosso estado, e ela chegava muitas vezes chorando, porque ela sabia que o medicamento para UTI muitas vezes tinha para mais um dia, eu estava terminando. Ela é responsável por isso, né? No hospital, pelo medicamento. Então, doutor Felipe, eu comecei a trabalhar com os meus estudantes, com os meus alunos da Escola Estela Maris, do cuidar de quem cuida da vida. E em dezembro do ano passado, os alunos do segundo ano fizeram uma surpresa para todos os profissionais da saúde do Hospital de Viamão. Eles fizeram um meet, onde a gente chamou, claro que não tinha como chamar todo mundo, nós chamamos os representantes e fizemos uma homenagem. Eu penso que a gente tem que cada vez mais cuidar de vocês. Assim como eu tento cuidar da minha filha, ajudá-la, né? Porque ela chora no ombro do pai, né? Todos os problemas que ela sofre lá no hospital. Acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Como o professor Pedrinho falou, como o Cláudio, Serginho, Peregrini falaram, a gente tem que agir.
E na aula de hoje, professor Pedrinho, eu terminei a aula de Sócrates e eu lembrava da morte de Sócrates. E Sócrates não se entregou até o final da vida dele. E ele dizia uma frase que o homem, ao agir, ação, ele tem que medir se os seus atos são justos ou injustos, corajosos ou covardes. É hora da gente ter muita coragem, denunciar o que tem que ser denunciado, gritar o que tem que ser gritado e cuidar de quem tem que ser cuidado. Assim como os profissionais da saúde cuidam da gente, nós precisamos cuidar deles. Nós precisamos trabalhar que as pessoas se deem conta que se nós não tivermos profissionais de bem, que estão bem, a nossa saúde não vai funcionar. Então, em primeiro lugar, nós temos que cuidar de vocês. Cada um de nós tem que cuidar. Tá bem? E tenha certeza que a gente, todos nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, a gente quer, sim, o bem de cada um de vocês. O bem de cada profissional que está lá limpando o hospital, cuidando do hospital, né? Até aquele que está lá no final, lá na UTI, e que muitas vezes vê o seu paciente partir. Conta com a gente, Felipe. Pode passar isso para as pessoas, para os teus parceiros lá, tá? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí. Muito bem, Luiz. Muito bem colocado. Nós já são 8h24. Eu acho que a gente vai encaminhando, né, Serginho e Pelé, para uma rodada final de conclusão, né, com algum aspecto que precise ser mais aprofundado ou alguma abordagem que não foi feita. Deixamos aí para os nossos convidados, então, e aí depois a gente faz o encerramento, então. Pode ser, Serginho? Beleza? Eu vi que o Pedrinho abriu o microfone ali. Cláudio, eu estava justamente pensando nisso. Olhem, nas minhas meditações aqui, quer falar com a gente mesmo e você fazer a pergunta, alguém trouxe a palavra esperançar aí, que é de Freire, de fato. Nós temos de ter certeza, porque a esperança é a certeza de que a gente vai progredir e ir à frente. Não exatamente como a gente planejou, mas que nós vamos superar isso, que é exatamente a dimensão da ressurreição. E já que estamos numa época de Páscoa, que é de passagem, né? De morte e ressurreição, morte nós temos demais, né? Temos aí. Mas esses que morreram, não morreram à toa. É essa dimensão que eu quero trazer. Esses são os novos mártires. Esses são os novos cristos, que bem nessa época de paixão, morreram para podermos chegar a uma ressurreição. Porque não tem ressurreição sem paixão. Essa é a dialética da vida, né? Então, eu quero dizer aos meus colegas que partilharam, gostei demais, foi um momento de prazer para mim e de muita emoção e de muita, assim, quase que de transcendentalidade, de a gente pensar, afinal, no passo à frente. Quero dizer que eu estou muito feliz e muito esperançoso, porque esses, ao menos 250 mil que morreram e não precisavam ter morrido, se juntam a toda a paixão e morte de Jesus Cristo, e é aí que o Brasil vai ressuscitar. Deus sabe o que ele está esperando do Brasil. Eu, pessoalmente, olhando assim, eu vejo que há tanta força que poderosa e sofrimento, que nós vamos chegar a uma linda e bela ressurreição. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado pelo convite que me fizeram e da meditação que isso me propiciou e a falar dos colegas. Obrigado, Cláudio, obrigado, o Lourenço, obrigado, Sérgio, obrigado, o Felipe, obrigado, o médico, todos os.
Obrigado, tio. Nós que agradecemos, nós agradecemos. Felipe, queres fazer alguma consideração final, por favor? Quero. Eu, como eu sou professor também, eu costumo sempre ficar repetindo as coisas que eu falo para os alunos para gravar. Então, falo uma vez, falo outra vez, falo outra vez, falo outra vez. Eu acho que a repetição é necessária para o entendimento e para gravar também algumas coisas, né? Então, eu gostaria de falar algumas coisas que funcionam aqui e outras que não funcionam. Uma coisa principal é: amem os seus próximos, né? Sigam aquele ensinamento, ame o seu próximo. E como é que você pode demonstrar o amor pelo seu próximo em tempos de pandemia? Pratiquem o isolamento social, utilizem máscara, álcool gel. Tratamento precoce não funciona, tratamento precoce mata. Tá? E nós vamos vencer, tá? Se tudo isso que vocês fizerem não servir para que vocês fiquem livres do vírus e da doença, nós vamos estar lá para cuidar de vocês. E enquanto a gente não precisa fazer isso, cuidem-se vocês e cuidem dos outros. Cuidem dos outros praticando, novamente, isolamento social, usando máscara, álcool gel. E tratamento precoce não funciona. Obrigado. Boa noite, colegas. Obrigado, Felipe. Muito importante ouvir isso de um médico, né? É muito importante as pessoas ouvirem isso. Lorenzi. Só me resta agradecer pelo convite, Serginho, Pellegrini, Cláudio. Foi uma honra muito grande compartilhar esse momento com o professor Pedrinho, com o doutor Felipe. Só agradeço. E a mensagem final é simples, mas muito comprometedora. É a mensagem que o doutor Felipe nos colocou. Precisamos sim cuidar de quem cuida da vida. Precisamos sim nos isolarmos. É um momento de isolamento, de cuidado. É momento de uso da máscara e álcool gel, sim. E é o momento de gritar, sim, que só a vacina salva. É urgente saber que só dia 15 chegará a IFA para o Butantan. Isso nos revolta. Uma semana de um laboratório parado. Isso é muito preocupante. Então, cuidar da vida, cuidar de quem cuida, isolamento, máscara, álcool gel e vacina salva. Obrigado. Nós que agradecemos, Luiz. De minha parte, eu vou aproveitar também para me despedindo, agradecendo muito, muito, dando mais uma vez os parabéns, Luiz, pela vitória, né? A tua fé, a tua força, as tuas relações e o teu cuidado, né? Consigo e com o outro certamente te ajudaram. Agradecer ao Felipe e a todos os médicos que têm a ciência, né, como um norte para a sua atuação, né, que não se curvam, não se dobram a fanatismos, né, não colocam ideologias na frente da ciência, né, e colocam a ciência a serviço da vida, né, da vida para todos, né, se sacrificam e estão aí realmente conseguindo amenizar essa dor tão grande pela qual passa o nosso país, né? Olha, eu fico, realmente é chocante. Eu vi que o tio Pedrinho ficou chocado com a informação, mas eu também fico. E eu vejo como a mídia não repercute, né? Porque não foi só o governo que silenciou ou quis silenciar o Pedro Alau, nosso ex-reitor da UFPEL, né? E epidemiologista, pesquisador renomado, não é? A mídia também silencia, porque convém a ela não utilizar essas informações, não passar essas informações. Não tem nada que se compare a isso na história do Brasil. Nem todas as perdas militares de todas as guerras de 500 anos do Brasil se aproximaram a nada perto disso. 225 mil inocentes perderam a vida ou tiveram a sua vida abreviada, né? Porque as medidas corretas não foram tomadas covardemente. Então, isso é indignante. E, ao mesmo tempo, agradecer muito, mais uma vez, tio Pedrinho, né, que sempre nos coloca essa questão de que a mídia
ela tem que permitir que a gente forme a nossa opinião, e eles não deem a opinião deles formada. Então, a mídia tem que cumprir o seu papel democrático de ouvir um lado A, lado B, no mínimo, né? E deixar que a gente forme a nossa opinião. Então, eu agradeço muito esses espaços, né, que nós estamos construindo aqui junto com o Centro de Estudos Budistas. Um grande abraço aí, Pellegrini, a toda a comunidade, né, que tem uma força muito grande em todo o Brasil, uma rede muito grande. Eu tenho certeza que isso vai se multiplicar, como outras lives se multiplicaram, tiveram milhares, dezenas de milhares de visualizações. Eu acredito que essa também vai ter, né, pela força das palavras, dos depoimentos de todos aqui, né? Então, eu sempre acordo todo dia pensando o seguinte: o que eu vou fazer hoje para ajudar a amenizar essa dor? Eu sempre fico com a sensação que faço muito menos do que deveria, mas isso não me imobiliza. A gente tem que levantar a cabeça todo dia e tentar fazer algo. Tentar fazer algo, se perguntar, como disse o tio, e tentar fazer algo já é parte do nosso papel. E se a gente se soma a outros como vocês e a dezenas e centenas de outros que nos assistem e que estão conosco e que vão nos assistir, o efeito é socialmente palpável, né? É politicamente visível. Então é isso. Força aí para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Vou deixar o Pellegrini para fechar a nossa live. Eu quero agradecer também imensamente o mestre Pedrinho, ao Lourenço, ao Felipe, a todos que estão na sala e que nos acompanharam. Eu acho que nós, nesses momentos de crise, nós sofremos as consequências da política das elites do atraso, das suas operações através da mídia, demonizaram sempre a política, os movimentos sociais, e está faltando consciência. Mas, apesar de todas essas últimas semanas têm sido muito pesadas, são muitos conhecidos, muitos amigos que foram embora, e que essas pessoas, elas não são parte de números, elas são aquelas pessoas que ajudavam na paróquia, são aquelas pessoas que estavam nos movimentos sociais com a gente, que faziam churrasco com a gente, que davam alegria, que discutiam com a gente, faziam política, discutiam futebol e todas essas coisas, e eles foram embora. Então, mas eu acredito também que toda essa gente que teve que morrer por negacionismo, por incompetência, até por maldade, a gente não vai deixar eles ir embora assim, barato, sem criar uma consciência, uma reação positiva. Nós temos que nos cuidar. A reação, primeiro, cuidados. Aquilo que o doutor orientou aqui muito bem. E segundo, vamos para aquilo que o Pedrinho está perguntando. O que fazer? Ação. Se não tiver outra coisa, põe uma faixa na frente da tua casa, vacina já. Quando tiver uma carreata para gritar por vacina, para denunciar as ações do governo, de não liberar o benefício para que as pessoas não morram de fome, tem que participar. Então, é ação. Isso vai gerar, e eu acredito que vai gerar ainda uma reação muito positiva de libertação e de reversão desse quadro. Então, muito obrigado. Tem 500 coisas que acontecem na cabeça da gente quando a gente ouve uma roda dessas, mas vamos lá, o espaço é esse, e a gente vai continuar, a vida continua. Então, muito obrigado, um abraço a todos, e passo para o Pellegrini para as suas considerações finais. Bom, pessoal, queridas e queridos, né? A gente sabia que o tema era pesado, era difícil e que iria nos sensibilizar demais, né? Mas eu acho que vieram lamparinas, né? Lamparinas para tentar iluminar essa caminhada através da fala do Luiz, que passou pela pandemia, pelo Covid, a fala do Dr. Felipe, que nos mostra essa luta diária dos profissionais, né, que estão na frente, como a gente diz, desde aquele que recebe, o guarda que recebe lá no estacionamento, a ambulância que está chegando, o Uber que está largando alguém, até esse momento mágico que a gente tem visto acontecer, dessa celebração e esse aplauso quando as pessoas estão saindo numa cadeira de rodas e indo para
para encontrar seus entes queridos. Então, muito grato ao Dr. Felipe, ao Pedrinho, que nos traz muitas reflexões, e fica aqui um chamado para que todos que estão nessa live e aqueles que estão nas nossas redes sociais, que nos ajude no nosso grito, em época de pandemia, em época de reclusão, seriam os compartilhamentos. Vamos compartilhar essa live em todas as nossas redes, para todos os lados que a gente puder, nas 10 direções, para que a gente possa que chegue pelo menos as pessoas que estão dirigindo os municípios, as pessoas que estão dirigindo as entidades, tenham essa sensibilidade também de se posicionar, porque parece que nada está acontecendo. Eu vi hoje, né, um deputado vão fazer uma entrega amanhã para o governador de um parecer, mas, gente, nós estamos há 1 ano de pandemia. 1 ano depois de uma pandemia, nós estamos começando a se movimentar. O que é isso? É muito sofrimento, gente, é muito sofrimento. Precisa, cada um, aqui em Viamão, os vereadores que estão perdendo familiares, perdemos um prefeito. Gente, nós perdemos um prefeito. Parece que isso não vai acontecer na sua casa, e a gente está aí preocupado que as pessoas circulem. Abre o comércio via WhatsApp, entrega. Tem muita gente sobrevivendo dessa forma, tem muita gente avançando. Não é momento, como o doutor Felipe falou, não é o momento da gente se juntar na rua. Não é momento de festejar a Páscoa. Não é o momento de ficar frequentando os lugares, fazendo festinha. Deixar isso para depois, quando a gente estiver no momento, né, que a gente tenha superado essa pandemia. Então, peço a todos que a gente fortaleça essa nossa rede, que começa pequena, mas que vai se ampliando, com a ajuda de cada um, que a gente possa compartilhar todas essas falas extremamente preciosas do Dr. Felipe, do professor Luiz Lorenzi e do professor Pedrinho. Gratidão a todos e vamos seguir em frente. Essa é a nossa missão desse nosso programa semanal. Gratidão a todos. Eu queria só fazer um convite rapidinho. Eu vou participar na próxima segunda-feira de uma live também vai ter a doutora Bia, deixa eu só pegar aqui, peraí. Doutora Bia Carniel, que é doutora em medicina tropical, a Eliana Ronan, que é secretária da Saúde de Araraquara, em São Paulo, que foi uma cidade que implementou o lockdown e está tendo ótimos resultados com o lockdown. O doutor Carlos Neder, que é deputado federal do PT, e essa live ela vai ser transmitida pelo canal dos Jornalistas Livres, pelo YouTube do Coletivo Resistência, pelo Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre, e nós vamos falar sobre... O tema é Covid-19, é preciso coragem, tá? Vai ser na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite também, nesses Facebooks que eu passei para você, Facebooks para vocês, Jornalistas Livres, Coletivo Resistência e Coletivo Lula Livre também. Se tu tiver um card, Felipe, se tu tiver um card, nos joga o card, que a nossa rede é forte, e a gente vai tentar disparar isso para todos os lados, né? Para que mais pessoas possam compartilhar e ver exatamente essa experiência maravilhosa dessa cidade dirigida por um prefeito que casualmente, né, é do PT. Casualmente. Apesar que a mídia não dá, né? Não divulga, é incrível. Parece que a cidade resolveu ela mesma fazer um lockdown, não tem gestão. É uma coisa impressionante. Pessoal, vamos abrir os microfones, quem quiser, para dar uma boa noite, né? Então, muito boa noite a todos, a todas. Se cuidem. Valeu muito. Valeu, obrigado, Cláudio, boa noite. Lorenzi, Felipe, Pedrinho. Boa noite, Lorenzi, gente. querido Lorenzi. Nos cuidamos. Um grande abraço, gente. Guerreiro. Tamo junto. Grande Lorenzi.
Valeu. Valeu, Luiz Felipe. Nossa. Boa noite, abraço. Abraço. Obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu. Nós vamos continuar na sala aí, Serginho e Pelé. Vamos esperar um pouquinho aí. Tchau, Vamos esperar, Pedrinho. vamos esperar Abraço. terminar a Tchau, tchau. gravação. Tchau, Pedrinho.